Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco que me acompanha espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, hoje dia 20 de outubro de 2019, hoje é dia de jogo do Vasco da Gama. Em dias de jogo do Vasco da Gama, habitualmente a gente grava o pré-jogo e o pós-jogo. Hoje o adversário é o Internacional, lá no estádio Beira-Rio, às 16 horas, jogo referente à 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou, se os amigos preferirem, 8ª rodada do retorno. Vasco da Gama e Internacional se enfrentaram 60 vezes ao longo da história. Até aqui, o Internacional tem uma pequena vantagem, 26 vitórias para o Internacional contra 21 vitórias do Vasco da Gama e 13 empates. O Vasco hoje tenta quebrar um tabu. O Vasco tenta sua terceira vitória consecutiva, uma vez que o Vasco venceu o Fortaleza e também venceu a equipe do Botafogo. 3 vitórias consecutivas não ocorre desde 2012, aquele ano que a gente conseguiu o vice-campeonato brasileiro, onde éramos treinados pelo técnico Cristóvão. O Vasco conseguiu 4 vitórias consecutivas naquele ano no Campeonato Brasileiro, ao vencer o Atlético Goianiense, o São Paulo, o Santos e também a equipe do Botafogo. Vasco e Internacional tem um histórico aí de goleadas. A maior goleada deste confronto foi 6-0 em 2015, jogo lá no Beira-Rio, goleada que o Internacional emplacou no Vasco da Gama. Maior vitória do Vasco da Gama neste confronto ocorreu em 1981, onde o Vasco venceu a equipe do Internacional por 4-0. O Vasco levou vantagem esta semana na preparação, uma vez que o Vasco enfrentou o Botafogo na quarta-feira. Vencemos por 2-1 jogando aqui no estádio de São Januário. A equipe do Internacional, ela teve que se deslocar para o estado de Santa Catarina para poder enfrentar o Avaí lá na Ressacada. O Internacional conseguiu a vitória importante porque colocou novamente o Internacional no G6. E o Internacional está na 6ª colocação com 43 pontos. A única coisa que restou para o Internacional neste ano foi almejar uma vaga na Libertadores do próximo ano, uma vez que a equipe do Internacional perdeu o Campeonato Gaúcho para o Grêmio, foi desclassificado na Libertadores para o Flamengo e foi desclassificado na Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense. O Vasco não vence jogando lá no Beira-Rio desde 2007, quando o Vasco venceu por 2-0, gols de Allan Kardec e também Leandro Amaral. O técnico Ricardo Cobaltini, técnico interino do Internacional, ele vai ter alguns desfalques para esta partida, como o Rodrigo Moledo, o Emerson Santos, o Rodrigo Dourado, o Rafael Sobis, o Potker, mas a equipe do Internacional é uma bela equipe. O técnico Vanderlei Luxemburgo deve repetir a escalação a qual o Vasco venceu o Botafogo no meio de semana. A única dúvida que o técnico Vanderlei Luxemburgo tinha era com relação ao meio-campo, ali o primeiro volante. O técnico Vanderlei Luxemburgo não confirmou se ele entraria
com o menino de 18 anos, Bruno Gomes, atleta oriundo das bases do Vasco, ou se ele entraria com o Raul. Raul que volta aí de contusão. Fato que ele deve repetir aí essa escalação a qual a gente venceu aí a equipe do Botafogo. Então, meus amigos, o Vasco, até pelo momento inoportuno que o Internacional está passando, o Vasco tem plenas condições de vir sim com resultado positivo para o Rio de Janeiro, embora seja um jogo muito, mas muito difícil mesmo. O Vasco da Gama provavelmente vai colocar em campo Fernando Miguel. Esperamos que o Fernando Miguel possa fazer uma bela partida aí contra o Internacional. Nosso goleiro está precisando de confiança, porque vem falhado bastante. Iago Pikachu, que deu indícios aí de melhora nas últimas partidas. A dupla de zaga bastante sólida, composta pelo Henriques e também pelo Castan. Na lateral esquerda, ao que tudo indica, parece aí que o técnico Vanderlei Luxemburgo não tem mais dúvida, né? Henrique confirmado no lugar do Danilo Barcelos. O Henrique ganhou mesmo a vaga do Danilo Barcelos. Primeiro volante é o Richard. O Richard é aquela espécie de homem de confiança do técnico Vanderlei Luxemburgo. Não sai desse time. Ali no meio campo, ele tem a dúvida, a qual falei anteriormente, entre Bruno Gomes ou Raul, e ele deve fechar o meio campo com o Felipe Ferreira, atleta que foi muito bem na partida contra o Botafogo, sobretudo no primeiro tempo. No ataque, o Rossi, que voltou a jogar bem, um jogador que eu particularmente gosto muito dele, um jogador muito empenhado, muito aguerrido, tanto no ataque quanto na hora de recompor na defesa. Marrone e também o Ribamar. Ribamar que fez um golaço de placa aí contra o Botafogo. Já o técnico interino do Internacional, o Ricardo Cobaltini, ele deve colocar a seguinte equipe: Lomba no gol, na lateral direita Heitor, os dois zagueiros Bruno Fux e Vitor Cuesta. O Vitor Cuesta que volta para o time do Internacional após cumprir suspensão. Na lateral esquerda, Zeca. Aí ele tem uma dúvida ali no meio campo entre Bruno Silva ou Lindoso, dois jogadores que passaram aqui pelo Rio de Janeiro, que a gente conhece bastante. E um meio campo bastante qualificado, o qual o Vasco terá que tomar muito cuidado, composto por Edenilson, o Patrick, que é muito bom jogador, e o D'Alessandro, que é o símbolo aí do Internacional. E o ataque do Internacional, um ataque de respeito, como eu já disse aqui, composto pelo Nico Lopes, que tem bastante sorte quando enfrenta o Vasco, e o Paulo Guerreiro. Os times são muito parecidos aí, tecnicamente, embora o Internacional no papel leve alguma vantagem, mas o Vasco, eu repito aqui, tem plenas condições de vir com resultado positivo para o Rio de Janeiro. Nosso objetivo agora é somar rapidamente esses 45 pontos. Hoje o Vasco tem 34 pontos, ocupa a 11ª colocação no Campeonato Brasileiro. O Vasco internamente não fala mais de rebaixamento. A nossa especulação é para a gente, pelo menos no mínimo, alcançar uma vaga aí na Copa Sul-Americana, embora o técnico Vanderlei Luxemburgo esteja até almejando coisas maiores, como uma Libertadores para este ano. Mas a Copa Sul-Americana, diante de tantas coisas ruins que aconteceram este ano no Vasco,
já é motivo aí de alegria para todos nós vascaínos. E vamos ver como o Vasco vai se comportar sem o Thales Magno jogando fora dos seus domínios. O Vasco que tenta a 4ª vitória fora de casa e, repito, é essencial para o Vasco da Gama conseguir essa vitória hoje. Meus amigos, este foi o pré-jogo, estamos juntos e Vasco nele. Depois do jogo, passando meia hora, a gente grava o pós-jogo entre Vasco e Internacional e espero que com uma vitória do Vasco da Gama. Valeu, meus amigos, Vasco neles.